Você já sentiu que sua vida estava perfeita demais e que precisava bagunçar tudo? Já trocou ouro por lixo e só percebeu quando era tarde demais? Eu sou o Nobre do Reddit, e hoje eu trago uma história que vai fazer você repensar cada decisão impulsiva da sua vida. Esta mulher tinha tudo: um marido exemplar, uma filha linda, uma vida estável. Mas ela achou que merecia mais emoção, e então trocou seu marido e sua família por um barista carismático. O que parecia liberdade, logo virou uma prisão de dívidas, drogas e perda total da custódia da própria filha. E quando ela tentou voltar rastejando para o ex-marido, descobriu que ele já tinha seguido em frente. Pior ainda, com sua melhor amiga. Preparem-se, porque essa história não tem final feliz, apenas consequências. Peguem uma pipoca e uma bebida, porque o drama vai começar. O Nobre do Reddit. Este vídeo foi criado estritamente para fins de entretenimento. Não há intenção de ofender nenhum indivíduo ou grupo. Olá, pessoal, eu tenho acompanhado este subreddit há algum tempo, lendo as histórias de outras pessoas, e nunca pensei que seria eu a postar aqui. Mas aqui estou, expondo a bagunça que virou minha vida. Não sei se estou em busca de conselhos, julgamento, ou apenas uma chance de colocar tudo para fora e encarar o que fiz. De qualquer forma, aqui vai. Então, há alguns anos, eu, mulher de 34 anos, tinha o que a maioria das pessoas consideraria uma vida bem perfeita. Eu era casada com o Lucas. Ele não era apenas um bom marido. Ele era o tipo de cara que faz as pessoas dizerem: nossa, você tem tanta sorte. E eu realmente tinha, até mesmo minha melhor amiga desde a faculdade, Ashley, de 34 anos, costumava me lembrar de como eu tinha sorte por tê-lo. Ela dizia: homens como o Lucas não aparecem com frequência, sabe? Ele era paciente, trabalhador e o melhor pai para nossa filha, Lily. Ele chegava em casa após longas horas no trabalho, e ainda tinha energia para ler uma história de ninar para Lily, ou ajudá-la a construir fortes de cobertor na sala de estar. Ele até fazia as vozes quando lia os livros para ela, e ela amava isso. Eu era casada com o tipo de homem com quem as pessoas sonham. Um marido amoroso, um pai incrível para nossa filha, e uma das pessoas mais altruístas que já conheci. Ele trabalhava duro, mas ainda assim reservava tempo para nós. Fosse ajudando com o dever de casa da Lily, cozinhando o jantar, ou até planejando pequenos passeios em família. A vida com ele era estável, reconfortante e, honestamente, perfeita. Mas acho que o perfeito não era o suficiente para mim. Não sei quando começou, mas em algum momento comecei a me sentir inquieta. Entediada, talvez. Odeio admitir, mas comecei a desvalorizar o Lucas. Ele era tão confiável, tão previsível, e eu me convenci de que precisava de mais emoção na minha vida. É ridículo quando penso nisso agora, porque aquela previsibilidade era, na verdade, segurança e amor. Mas, na época, eu estava cega demais para enxergar. Por volta dessa época, comecei a desabafar com a Ashley. Eu dizia a ela que me sentia presa. Tipo, todo dia era a mesma coisa. Eu sei que o Lucas é ótimo, eu dizia, mas às vezes sinto como se estivesse apenas seguindo o roteiro. A Ashley sempre tentava me acalmar. É isso que acontece no casamento, ela me dizia, vocês não estão mais em fase de namoro, mas trata-se de construir algo sólido. Eu balançava a cabeça concordando, mas as palavras dela não entravam. Acho que eu não queria que entrassem. Foi quando o Dylan entrou em cena. O Dylan trabalhava em um pequeno café perto do meu escritório. Eu costumava ir lá durante os intervalos de almoço, e a princípio, ele era apenas o cara amigável que fazia meu café. Ele tinha esse carisma. Barulhento, confiante e cheio de histórias malucas. As pessoas pareciam amá-lo, e ele sempre tinha uma multidão ao seu redor. Comparado ao Lucas, o Dylan era diferente. O Lucas era calmo, firme e não era dado a holofotes. O Dylan, por outro lado, era audacioso, e sempre o centro das atenções, e eu me sentia atraída por essa energia. No início, eram apenas conversas casuais quando eu pegava meu café. Depois, viraram piadas internas. Certa vez, enquanto eu ria de alguma história ridícula que ele estava contando sobre um cliente tentando pagar com dinheiro do banco imobiliário, ele se inclinou, apenas levemente, sorrindo e disse: você tem um sorriso lindo, sabia disso? O jeito suave dele de prender a atenção e a maneira como sabia brincar com as palavras fizeram meu estômago revirar de um jeito que eu não sentia há anos. Foi como um turbilhão de borboletas no estômago. E por um segundo, esqueci que era casada. Antes que eu percebesse, eu estava indo lá em todo o intervalo de almoço. Não apenas pelo café, mas para vê-lo. Eu dizia a mim mesma que era inofensivo. Apenas uma diversãozinha durante o meu dia. Mas, olhando para trás, sei que estava mentindo para mim mesma. A verdade é que eu gostava de como o Dylan me fazia sentir. Notada. Especial, e até um pouco rebelde. O Lucas não me fazia mais sentir assim.
Mas, para ser justa, ele não precisava. Ele estava ocupado trabalhando duro e mantendo nossa família funcionando, enquanto eu estava ocupada correndo atrás de uma emoção estúpida. As coisas escalaram mais rápido do que eu esperava. O Dylan começou a me mandar mensagens fora do horário de trabalho. Apenas memes engraçados ou comentários sobre o meu dia. Parecia inocente no começo, mas as mensagens ficaram mais paqueradoras com o tempo e eu não as interrompi. Se é que serve de algo, eu as encorajei. Parecia emocionante, como se eu estivesse vivendo algum tipo de vida dupla. Eu sei o quão horrível isso soa. Acreditem em mim, eu me odeio por isso agora. Mencionei o Dylan para Ashley uma vez, casualmente. Apenas alguma história engraçada que ele me contou no café. Ele parece ser do tipo que traz problemas, ela disse com um meio sorriso, mas problemas divertidos. Na época, parecia inofensivo, então não pensei muito sobre isso. Não contei a ela com que frequência eu ia ao café ou que eu ansiava por vê-lo. Disse a mim mesma que não era grande coisa. Um dia, o Dylan me convidou para almoçar fora do café. Eu sabia que isso era cruzar uma linha, mas aceitei de qualquer maneira. Ele era ridículo e exagerado. Mas, naquele momento, parecia uma fuga da minha vida tediosa com o Lucas. Depois daquele almoço, as coisas começaram a virar uma bola de neve. Começamos a nos encontrar para almoçar com mais frequência, e eu me pegava sorrindo para o celular sempre que as mensagens dele chegavam. Não sei exatamente quando se tornou algo físico, mas sei que foi inteiramente minha culpa. O Dylan não me pressionou. Se for ver, eu fui quem deu o primeiro passo. Me lembro de me sentir tão eufórica e viva, como se estivesse quebrando todas as regras que me seguravam. A culpa estava lá, com certeza. Eu via o Lucas em casa ajudando a Lily com o dever de matemática ou dobrando a roupa suja sem uma única reclamação. E eu me sentia como a pior pessoa do mundo. Mas quanto mais eu me encontrava com o Dylan, mais eu me convencia de que merecia me sentir feliz, que merecia aquela liberdade. Nossa, como a vida é injusta, não é? A autora tem um marido que é um santo, um pai presente e uma casa estável. Mas que tragédia. Ele é previsível. Realmente ter alguém que te ama e cuida da sua filha deve ser um fardo insuportável. A lógica dela é impecável. Eu me sinto culpada, logo vou continuar fazendo. Convencer-se de que merece essa liberdade é o ápice do narcisismo. Ela não quer liberdade, ela quer é não ter responsabilidade pelas escolhas péssimas que faz. Enfim, vamos continuar. Certa noite, tudo desmoronou. Eu disse ao Lucas que teria que trabalhar até tarde, o que não era incomum para mim. Ele não questionou porque confiava em mim completamente. Naquela noite, fui para a casa do Dylan. Era um estúdio pequeno e bagunçado que cheirava a café velho e colônia barata. Não era glamouroso, mas, na época, parecia emocionante. Quando cheguei em casa, o Lucas estava me esperando. Ele estava sentado no sofá segurando minha bolsa de trabalho. Meu estômago revirou porque eu sabia que a tinha deixado em casa na minha pressa para encontrar o Dylan. Tentei agir normalmente, dizendo que estava cansada e precisava de um banho. Mas o Lucas não estava acreditando. Você esqueceu alguma coisa? Ele perguntou, com a voz calma, mas afiada. Ele despejou o conteúdo da minha bolsa no chão, e lá estava. Um recibo do café, com o carimbo de data e hora de mais cedo naquela noite. Meu coração começou a disparar enquanto eu buscava uma desculpa, mas não consegui pensar em nada. Quem é ele? O Lucas perguntou, com um tom assustadoramente firme. Ele não estava gritando ou acusando. Ele apenas queria a verdade. E eu não conseguia dar isso a ele. Fiquei apenas parada ali, congelada, enquanto o peso das minhas ações me atingia como um caminhão. O Lucas não me pressionou por respostas. Ele não gritou nem perdeu a paciência. Ele apenas se levantou, olhou bem nos meus olhos e disse, eu confiei em você. Então, subiu as escadas sem dizer mais nenhuma palavra. Me lembro de ficar parada ali na sala de estar sentindo uma mistura de culpa, pânico, e de forma vergonhosa, alívio. Uma pequena e egoísta parte de mim pensou que, pelo menos, o segredo agora tinha vindo à tona. Mas eu nem conseguia começar a processar o que tinha acabado de fazer com a minha família. Os dias após o Lucas me confrontar foram um borrão. Ele não falava muito, e honestamente, aquilo era pior do que gritos. Ele se movia pela casa como um fantasma, fazendo suas tarefas habituais, ajudando a Lily com os deveres escolares e até cuidando de coisas nas quais eu tinha falhado. Mas ele não falava comigo, a menos que fosse absolutamente necessário. Eu não sabia o que fazer. Uma parte de mim queria contar tudo, pedir desculpas e implorar para que ele me perdoasse. Mas outra parte de mim pensava que eu finalmente tinha me libertado da vida previsível de que tinha me cansado tanto. Me convenci de que aquela era a minha chance de recomeçar. De encontrar a felicidade que eu achava que estava perdendo. A mudança real aconteceu quando Lucas me chamou para conversar uma noite, depois que a Lily já estava na cama. A voz dele estava calma, mas distante, e eu percebi que ele tinha passado dias pensando no que iria dizer. Acho que o melhor é nos separarmos, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Eu não discuti. Não chorei, não implorei e nem tentei consertar as coisas. Em vez disso, apenas assenti, como se estivesse esperando que ele dissesse aquelas palavras.
Ele não perguntou sobre o Dylan nem me pressionou por detalhes. Apenas disse que ficaria em casa até que pudéssemos resolver a logística da separação. Aqui está a questão, eu me senti aliviada. Odeio admitir isso agora, mas na época, eu genuinamente pensava que estava fazendo a coisa certa. Achei que estava deixando Lucas ir para que ele pudesse encontrar alguém que o valorizasse. E disse a mim mesma que finalmente teria a liberdade que tanto desejava. Algumas semanas depois, entramos com o pedido de divórcio. O Lucas não lutou contra nada, exceto pela custódia da Lily. Ele queria a custódia compartilhada, mas eu forcei a custódia total. Disse ao tribunal que eu era a cuidadora principal, que tinha flexibilidade para cuidar das necessidades dela, e que ela estaria melhor ficando comigo em tempo integral. O Lucas não discutiu muito. Ele apenas disse, se é isso que é melhor para a Lily, eu respeitarei. Na época, vi aquilo como ele desistindo, como prova de que ele não se importava o suficiente para lutar por ela. Agora percebo que ele estava tentando manter as coisas civilizadas pelo bem da Lily. Depois que os papéis foram assinados e o Lucas se mudou, achei que finalmente me sentiria livre. O Dylan se mudou para minha casa algumas semanas depois, e no início, foi exatamente o que eu pensei que queria. Passávamos nossos dias rindo, assistindo a filmes, e fazendo o que bem entendêssemos. Ele me fazia sentir jovem e despreocupada, como se estivesse vivendo a vida que eu tinha perdido. A Lily não pareceu se importar no começo. Ela era jovem demais para entender completamente o que estava acontecendo, e o Dylan fazia um esforço para ser legal com ela. Ele trazia pequenos presentes ou brincava com ela durante o jantar. Eu dizia a mim mesma que estávamos construindo um novo tipo de família. Uma que seria tão boa quanto a que eu tinha deixado para trás. Mas as coisas começaram a mudar bem rápido. A atitude despreocupada do Dylan, que eu antes achava muito emocionante, começou a parecer irresponsabilidade. Ele tinha dificuldade em manter um emprego, e sempre tinha uma desculpa para o porquê de a culpa não ser dele. O gerente era um idiota, ou o horário não funcionava para ele. Ele pulava de um bico para outro, nunca ficando em lugar nenhum por mais de 1 ou 2 meses. No começo, eu ignorei. Disse a mim mesma que não era grande coisa porque eu tinha um emprego estável, e poderíamos nos virar com a minha renda. Mas então as contas começaram a se acumular. As histórias divertidas do Dylan transformaram-se em reclamações constantes sobre como a vida era injusta, e o charme dele começou a se desgastar. A autora sente que o mundo, e o Lucas, lhe deve uma emoção constante. E quando a vida real exige maturidade, ela se sente vítima do tédio. O Dylan, por sua vez, é o clássico oportunista. Ele usa o que chamamos de love bombing no início, sendo charmoso e engraçado, para se instalar na vida dela. Agora que ele conseguiu o que queria, teto e comida, a máscara caiu e a irresponsabilidade apareceu. Enfim, vamos continuar. Até a Lily começou a notar a tensão. Ela fazia perguntas como, por que o Dylan não vai trabalhar, ou por que ele está sempre cansado? Eu não sabia como responder a ela sem inventar desculpas, então evitava o assunto completamente. A gota d'água veio quando o Dylan me pediu dinheiro emprestado para pagar a parcela do carro. Ele prometeu que me pagaria de volta assim que recebesse seu próximo salário. Mas esse salário nunca veio. Em vez disso, ele gastou o dinheiro em um novo console de videogame para relaxar. Quando o confrontei sobre isso, ele desdenhou e disse, você está se estressando por nada. Nós estamos bem. Nós não estávamos bem. Eu estava esgotando minhas economias para cobrir o aluguel, as compras e a creche, enquanto Dylan passava os dias jogando videogame, e reclamando de como o mundo estava contra ele. Comecei a sentir ressentimento por ele, mas não sabia como consertar aquilo. Sentia que tinha me encurralado e que não havia saída. Eu não podia voltar para o Lucas e admitir que tinha cometido um erro, e não podia deixar o Dylan sem transformar minha vida em uma bagunça ainda maior. Certa noite, após um dia particularmente estressante no trabalho, cheguei em casa e encontrei o Dylan apagado no sofá, cercado por embalagens vazias de comida para a viagem. A Lily estava sentada no chão fazendo o dever de casa sozinha. Onde está o Dylan? Perguntei a ela. Ela olhou para mim e disse, ele disse que estava cansado. Algo em mim estalou. Percebi que aquela não era a vida que eu queria para Lily. Eu a tinha tirado de um lar estável e amoroso, e a arrastado para o caos. E por quê? Por um cara que não conseguia nem se dar ao trabalho de ajudá-la com o dever de casa. Eu queria ligar para o Lucas. Queria implorar para que ele me perdoasse e nos aceitasse de volta. Mas eu não conseguia. Estava com muita vergonha. Com medo demais para encarar as consequências das minhas ações. Em vez disso, enterrei meus sentimentos e tentei fazer as coisas funcionarem com o Dylan. Disse a mim mesma que as coisas iriam melhorar, que ele só precisava de tempo para se reerguer. Mas, no fundo, eu sabia que estava mentindo para mim mesma novamente. A liberdade que eu tanto quisera havia se transformado em uma prisão que eu mesma criei. E a pior parte era que eu não tinha ninguém para culpar além de mim mesma. Eu não sabia como lidar com isso. A Lily pedia pelo pai cada vez mais. E toda vez que ela tocava no nome dele, parecia que alguém estava girando uma faca no meu peito. Ela fazia perguntas, por que o papai não vem mais aqui? Ou, posso ligar para ele? Eu nunca a impedia de ligar. Mas quando ela ligava, a voz do Lucas era muito calorosa e firme.
o oposto completo do caos que eu estava tentando manter escondido. Eu percebia que o Lucas sentia falta dela, embora nunca dissesse nada diretamente. Ele não precisava. Ele sempre reservava tempo para falar com a Lily, não importava o que. E isso me fazia sentir pior toda vez que eu ouvia as conversas deles por acaso. Enquanto isso, o Dylan não estava se esforçando como eu pensei que faria. Quando imaginei essa nova vida, pensei que ele seria esse parceiro divertido e engajado, e um padrasto legal para Lily. Em vez disso, ele passava a maior parte do tempo no sofá, rolando a tela do celular, ou jogando videogame, me deixando equilibrar as contas do trabalho e as necessidades da Lily. Uma noite, tudo explodiu. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, exausta, apenas para encontrar o Dylan. Ele não tinha feito nada o dia todo. A pia estava cheia de pratos sujos, o dever de casa da Lily não tinha sido tocado e o Dylan estava no sofá, cercado por embalagens de salgadinhos. Eu surtei. Você pode me ajudar pelo menos uma vez? Eu não consigo fazer tudo sozinha. Ele apenas deu de ombros, como se eu estivesse exagerando. Foi você quem quis tudo isso. Eu não me inscrevi para ser babá de ninguém. Babá? Aquela palavra me atingiu como uma tonelada de tijolos. A Lily não era uma criança qualquer. Ela era minha filha. Nossa família não deveria parecer um fardo para ele. Acabei me trancando no banheiro e chorando, porque não queria que a Lily me visse daquele jeito. No dia seguinte, a Lily me perguntou por que o Dylan nunca a ajudava com os trabalhos da escola. Ela não estava sendo maldosa, apenas curiosa. Eu não tinha uma resposta, então mudei de assunto. Mas eu não conseguia me livrar da culpa que crescia dentro de mim. Não era isso que eu tinha prometido a ela quando lutei pela custódia. Naquela noite, depois que a Lily foi para a cama, decidi ligar para o Lucas. Eu não falava com ele diretamente há meses. Não desde a audiência de custódia. Ele atendeu no terceiro toque, e ouvir a voz dele foi uma mistura de alívio e vergonha. O que houve? Ele perguntou, pulando as amenidades. Ele sempre tinha um jeito de saber quando algo estava errado. Eu não consigo mais fazer isso, eu desabafei. Eu cometi um erro, Lucas. Um erro enorme. Eu achei que queria essa vida, mas não percebi o quão bem eu estava com você. Eu preciso de ajuda. A Lily precisa de você. Houve uma longa pausa, e eu pude ouvi-lo suspirar do outro lado da linha. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, com a voz calma, mas distante. Eu não estava preparada para aquela pergunta. Eu não sabia o que queria. Talvez eu achasse que ele diria que viria correndo de volta, que me perdoaria e que nós daríamos um jeito. Em vez disso, ele esperou que eu explicasse. E quando eu não consegui, ele finalmente disse, eu estou sempre aqui pela Lily, mas não posso consertar isso para você. Você fez suas escolhas. As palavras dele doeram. Tentei explicar, dizer a ele o quanto eu sentia muito, mas ele me cortou. Você não precisa me pedir desculpas. Você precisa descobrir como ser a mãe que a Lily merece. A conversa terminou logo depois disso, e eu fiquei ali sentada olhando para o meu celular, me sentindo mais perdida do que nunca. O Lucas merece um monumento. Eu não vou consertar isso para você. Simples, elegante e letal. A resposta dele é uma aula de limites saudáveis. Ele separa o papel de pai, estar lá pela Lily, do papel de ex-salvador. Ele está se protegendo de uma possível manipulação emocional. Ele entende que se ele consertar a vida dela agora, ele se torna codependente do caos dela. Enfim, vamos continuar. O Lucas não tinha gritado comigo nem me xingado. Ele nem parecia bravo. Ele apenas parecia farto. No dia seguinte, tentei colocar uma máscara de coragem para Lily, mas estava desmoronando por dentro. Eu tinha perdido a única pessoa que sempre fora minha rede de segurança. E eu sabia que tinha jogado tudo fora por alguém que nem sequer se importava comigo ou com a minha filha. O Dylan, é claro, não fazia ideia da ligação telefônica. Ele passou a noite reclamando sobre como sua busca por emprego não estava dando em nada e sobre como o mundo estava contra ele. Uma semana depois, coloquei a Lily no carro e dirigi por 2 horas até a casa nova do Lucas. Não liguei avisando porque sabia que ele não concordaria em me ver se eu ligasse. Quando bati à porta, ele pareceu surpreso ao nos ver. A Lily correu para ele e o abraçou apertado, e eu quis abraçá-lo também, mas não pude. Sentamos na sala de estar dele e eu abri meu coração. Contei a ele sobre o Dylan, as contas, o estresse, e como eu me arrependia de tudo. Eu sei que não mereço, mas preciso da sua ajuda. Quero consertar as coisas pelo bem da Lily, eu disse, segurando as lágrimas. O Lucas ouviu pacientemente, mas sua expressão não mudou. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Sinto muito que você esteja passando por dificuldades, ele disse, mas eu não posso ser a solução para os seus problemas. A Lily é minha prioridade, e sempre será. Mas você e eu, esse capítulo acabou. Eu implorei para que ele reconsiderasse, para me deixar provar que eu poderia mudar. Até sugeri que tentássemos terapia. Mas ele permaneceu firme. Você fez sua escolha, e eu fiz a minha, disse ele. A Lily precisa de estabilidade, e isso não vai vir de nós fingindo que podemos voltar ao que tínhamos. Dirigi para casa naquela noite sentindo que tinha atingido o fundo do poço.
O Dylan estava dormindo no sofá quando cheguei, completamente alheio ao que tinha acabado de acontecer. Olhei para ele e percebi que não suportava mais nem olhar para a cara dele. Eu tinha jogado fora um cavalheiro e uma vida estável por isso, por alguém que nem se importava o suficiente para limpar a própria bagunça. Agora me sinto confusa e absolutamente com o coração partido. Preciso de ajuda, de alguém para me segurar e dizer que tudo vai ficar bem. Eu só conseguia imaginar o Lucas fazendo isso, porque ele era o ombro no qual eu me apoiava sempre que me sentia perdida. Mas agora ele nem atende mais minhas ligações. Não sei o que fazer. Devo tentar convencer o Lucas a pensar em nós novamente? Talvez ele ainda tenha sentimentos por mim? Me digam, pessoal, o que vocês acham, e eu manterei vocês atualizados. Devo tentar convencer o Lucas? Depois de ouvir um não cristalino, a autora ainda quer insistir. Isso não é amor, é perseguição narcisista. O Lucas já seguiu em frente, só falta ela entender isso e o Dylan sair do sofá. Enfim, vamos continuar. Atualização 1. Olá de novo, pessoal. Eu não esperava que as coisas saíssem do controle de forma tão ruim assim. Se serve de algo, está pior do que eu poderia imaginar. Depois daquela noite com o Lucas, quando ele basicamente fechou a porta para qualquer chance de consertar as coisas entre nós, fui para casa me sentindo completamente destruída. Senti que não tinha mais opções, nenhuma direção e nenhuma maneira de rastejar de volta para algo normal. Na manhã seguinte, acordei com o som do Dylan gritando com a TV. Ele estava jogando um de seus jogos online, completamente alheio à bagunça que nossa vida havia se tornado. Fiquei sentada ali na beira da cama, encarando os destroços ao meu redor, a pia cheia de pratos sujos, contas fechadas espalhadas pelo balcão e pilhas de roupa suja esquecidas no canto. Esta era a minha vida agora. Parecia sufocante, e eu não tinha ideia de por onde começar. A Lily ainda estava dormindo, então decidi tentar falar com o Dylan novamente. Disse a ele que precisávamos criar um plano, que eu não conseguia continuar carregando tudo sozinha. Ele mal olhou para mim e resmungou, eu estou tentando. Tá bom. Você acha que eu gosto de estar travado desse jeito? O tom dele era defensivo, desdenhoso, e me fez sentir pequena. Eu quis discutir, exigir que ele se posicionasse, mas eu simplesmente não tinha energia. Deixei para lá porque brigar com ele parecia inútil. Mas as coisas não ficaram apenas ruins. Elas pioraram. O Dylan tornou-se mais retraído, mais irritável e completamente desmotivado. Ele prometia procurar emprego, mas em vez disso passava horas grudado nos jogos ou rolando a tela do celular. Enquanto isso, eu trabalhava horas extras apenas para manter as luzes acesas. Todo dia eu chegava em casa mais exausta que no anterior, e toda vez que o via relaxando como se não tivesse uma preocupação no mundo, sentia meu ressentimento crescer. Então vieram os cobradores de dívidas. Meus cartões de crédito estavam no limite, e as ligações tornaram-se intermináveis. Toda vez que meu celular vibrava, meu estômago afundava. O Dylan não parecia se importar. Apenas diga a eles que você paga depois, ele dizia com um dá de ombros. Como se isso fosse um inconveniente casual e não uma crise total. Percebi então o quão sem noção, ou quanto ele estava em negação sobre a situação em que estávamos. Certa noite, após outra discussão acalorada sobre dinheiro, o Dylan saiu furioso. Não soube para onde ele foi e, honestamente, não me importei. Fiquei sentada no silêncio, sentindo-me completamente presa. Eu não podia voltar para o Lucas. Não podia continuar vivendo assim. E não podia fingir que o Dylan iria mudar magicamente quando finalmente voltasse. Horas depois, algo estava errado. Ele estava agitado, com os olhos correndo de um lado para o outro como se esperasse que alguém fosse arrombar a porta a qualquer momento. No começo achei que ele estivesse bêbado ou drogado, mas era pior do que isso. Ele admitiu que tinha pedido dinheiro emprestado para algumas pessoas suspeitas. Gangue ou agiota, eu não tinha certeza. E agora ele devia muito a eles. Quando o pressionei por detalhes, ele me dispensou, dizendo, está tudo bem, eu vou resolver. Mas ele não resolveu. Alguns dias depois, eles começaram a aparecer na casa. Eles batiam na porta, gritando para que o Dylan saísse. Às vezes ele nem estava em casa, e eu tinha que encará-lo sozinha. Era aterrorizante. Comecei a manter as cortinas fechadas e disse a Lily para nunca atender a porta. Parabéns, autora. Você queria emoção? O que é mais emocionante que agiotas batendo na sua porta? Psicologicamente falando, a autora está presa na falácia do custo irrecuperável. Ela sabe que o relacionamento com o Dylan é um desastre, mas como ela investiu muito, o fim do casamento, a briga pela custódia, o julgamento social, ela sente que precisa fazer dar certo a qualquer custo para não admitir o fracasso. Por isso ela não termina com ele. Enfim, vamos continuar. Minha ansiedade estava nas alturas, e cada batida fazia meu coração disparar. Então o Dylan piorou tudo. Uma noite, após outra briga por dinheiro, ele puxou um saquinho com comprimidos e disse, você precisa relaxar. Experimenta um. Eu deveria ter expulsado ele dali mesmo, naquele exato momento. Eu deveria ter dito para ele ir embora e nunca mais voltar. Mas eu estava tão estressada, tão desesperada por algum tipo de escape, que não o fiz.
Tomei o comprimido. Apenas um. Aquele um rapidamente se transformou em 2, depois 3. Antes que eu percebesse, estava usando regularmente. Tornou-se minha maneira de lidar com as coisas, de anestesiar o estresse e a vergonha constantes. O Dylan, é claro, incentivava. Ele agia como se fosse algo que estávamos fazendo juntos. Como se fosse normal. Eu me odiava por isso, mas parar parecia impossível. Toda vez que eu tentava largar, a ansiedade voltava com tudo e eu cedia. A Lily percebeu, ela não disse nada a princípio, mas eu via em seus olhos. A preocupação, a confusão. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que algo não estava certo. Ela começou a manter distância de mim. Passava mais tempo no quarto, ou pedia para dormir na casa de uma amiga. Isso partia meu coração. Toda vez ela olhava para mim como se não reconhecesse a pessoa em que me tornei. Eu continuava dizendo a mim mesma que iria parar, que iria me limpar e voltar aos trilhos. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. O estresse, a culpa, a vergonha, tudo parecia insuperável. E toda vez que eu tentava parar, acabava entrando em espiral novamente. Uma noite, depois que a Lily foi para a cama, peguei meu telefone e liguei para Ashley. Ela tinha sido a única pessoa com quem eu sempre podia contar para ouvir, mesmo quando eu estava uma bagunça total. Ela andava distante ultimamente, mas imaginei que estivesse apenas ocupada com o trabalho, como sempre ficava. Não pensei muito sobre isso. Quando ela atendeu, comecei imediatamente a desabafar. Contei tudo a ela. Como o Dylan não estava fazendo a parte dele, como os cobradores de dívidas estavam ficando mais agressivos, como eu estava lutando para parar de usar. Eu só não sei mais o que fazer, eu disse, engolindo o choro. Sinto que estou me afogando. E a Lily, ela está percebendo. Não consigo nem olhar para ela sem me sentir a pior mãe do mundo. Ashley ficou em silêncio por um momento, e quando finalmente falou, sua voz estava comedida. Cautelosa. Você precisa de ajuda. Ajuda de verdade. Não apenas conversar comigo. Você já pensou em reabilitação ou terapia? Eu a ignorei. Não tenho tempo para isso. Só preciso que as coisas se acalmem e então eu resolvo. Estou tentando. Mais ou menos. Eu realmente estou. Houve uma longa pausa, e então ela disse algo que fez meu estômago revirar. Eu não posso mais guardar isso para mim. Eu tenho que contar ao Lucas. Meu coração começou a disparar. O quê? Não, você não pode. Ashley, por favor. Eu estou resolvendo as coisas. Não preciso dele aparecendo aqui e piorando tudo. Não é sobre você, ela retrucou, com a voz afiada. É sobre a Lily. Ela é uma criança e está presa no meio dessa bagunça. Você mesma me disse que está lutando para parar. O que acontece se as coisas piorarem? Se ela for pega no fogo cruzado, eu não posso ficar sentada sem fazer nada. Eu perdi o controle. Gritei, implorei, acusei-a de me trair. Mas a Ashley não cedeu. Eu te amo, ela disse, com a voz suavizando. Mas eu também amo a Lily. E agora, ela é quem precisa de ajuda. Sinto muito, mas não posso ignorar isso. Quando a ligação terminou, sentei no sofá tremendo. Minha mente corria com com o pavor do que aconteceria quando Lucas descobrisse. Eu sabia que a Ashley não mentiria nem suavizaria nada. Ela contaria tudo ao Lucas. E o Lucas não deixaria passar. Passei os dias seguintes em um nevoeiro de pânico, checando meu telefone obsessivamente, esperando uma ligação ou mensagem dele. Mas não houve nada. Apenas silêncio. A espera era insuportável. Eu não sabia se ele estava planejando algo, ou se a Ashley ainda não tinha falado com ele. Então aqui estou, postando aqui na esperança de que algum de vocês possa me dizer o que fazer. Embora eu esteja sem opções, estou completamente arrasada e com medo. O fato da Lily preferir qualquer lugar ao invés da própria casa diz tudo. A autora fica com o coração partido, mas não o suficiente para jogar o Dylan e os comprimidos no lixo. Prioridades, né? Enfim, vamos continuar. Atualização 2. Olá de novo, pessoal. Aqui está a atualização. Embora eu não esteja no clima para isso, pelo menos vou tirar do meu peito. O impacto foi forte. 2 dias depois da minha ligação com a Ashley, o Lucas apareceu na casa. Eu nem ouvi o carro dele encostando. Apenas uma batida forte na porta que fez meu coração saltar pela garganta. Quando a abri e o vi parado ali, eu congelei. Ele parecia calmo, mas era o tipo de calma que fazia você sentir que o chão sob seus pés estava prestes a ceder. Ele não disse nada a princípio. Apenas olhou por cima de mim para dentro da casa. Eu sabia o que ele estava vendo. A bagunça, o caos, a vida que eu deixei desmoronar. Antes mesmo de dizer um oi, ele estendeu o papel. Era uma ordem judicial de custódia de emergência. Ele me olhou com uma calma que me aterrorizou e disse: a Ashley me contou tudo. Eu não vou deixar minha filha em uma casa com agiotas batendo na porta e drogas na mesa. Tenho uma liminar de justiça e ela vem comigo agora. Onde está a Lily? Eu gaguejei algo sobre ela estar no quarto.
Mas ele não esperou eu terminar. Passou por mim e foi procurá-la. Eu o segui, meu coração batendo forte no peito. Mas eu não sabia o que dizer ou fazer. Quando ele saiu do quarto dela alguns minutos depois, a Lily estava segurando uma pequena bolsa com suas coisas, parecendo confusa e assustada. Mãe, ela perguntou, com a voz trêmula. Tentei tranquilizá-la, dizer que estava tudo bem, mas o Lucas me cortou. Ela vem comigo, ele disse, com a voz firme e inflexível. Não, Lucas, por favor, eu implorei, colocando-me na frente dele. Você não pode simplesmente tirá-la de mim. Vamos conversar sobre isso. Eu vou consertar as coisas. Eu prometo. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, viu o quanto ele estava zangado e decepcionado. Você teve suas chances, ele disse, com a voz baixa, mas afiada. Não vou deixá-la ficar aqui enquanto você descobre como se recompor. Eu implorei a ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ele não cedeu. Ele abriu a porta e saiu, com a Lily segurando sua mão. Ela olhou para trás para mim, com os olhos cheios de confusão e medo, e senti como se meu coração estivesse sendo arrancado do peito. Depois que eles saíram, desabei no chão. Tentei ligar para o Lucas, mandar mensagens, e-mails, qualquer coisa para fazer com que ele me ouvisse. Prometi a ele que buscaria ajuda, que faria o que fosse preciso para consertar as coisas. Mas ele não respondeu. Nem uma vez. Agora estou sentada aqui nesta casa vazia, cercada pela bagunça que fiz, imaginando se algum dia serei capaz de consertar isso. Perdi tudo. Meu casamento, minha estabilidade, minha filha. E a pior parte é que sei que é tudo culpa minha. Notem o timing desse arrependimento. Ela só admite a culpa quando o Lucas para de atender as ligações e a casa fica vazia. Ela aceita a culpa agora porque não há mais ninguém para quem mentir. É o arrependimento por ter perdido o controle de tudo. E o ego dela dói mais que a saudade da filha. Enfim, vamos continuar. Atualização final. Oi. Faz um bom tempo desde que postei aqui pela última vez. Fiquei presa na minha vida bagunçada, e faz um mês que o Lucas foi embora com a Lily. Não parei de pensar naquele dia. O silêncio nesta casa tem sido sufocante. Passei horas encarando meu celular, esperando uma resposta do Lucas. Apenas algo para me deixar saber como a Lily está, ou até mesmo para dizer que me odeia. Mas nada. É como se eu tivesse sido apagada da vida deles. Tenho tentado me manter firme. Mas cada dia parece mais difícil que o anterior. Comecei a terapia, que foi sugestão da Ashley antes de tudo isso acontecer, mas parece ser pouco e tarde demais. Meu terapeuta continua dizendo que preciso focar em me reconstruir antes de poder reconstruir qualquer outra coisa. Mas, honestamente, isso parece impossível, e a única coisa que eu quero é ter a Lily de volta. Alguns dias atrás, eu finalmente desabei e decidi procurar a Ashley novamente. Eu não falava com ela desde a nossa briga e não tinha certeza se ela sequer atenderia, mas eu precisava tentar. Liguei para ela, e para minha surpresa, ela atendeu após alguns toques. Ei, eu disse, com a voz trêmula. Eu sei que tenho sido uma bagunça ultimamente, mas eu preciso conversar. Ela suspirou do outro lado da linha. Sobre o que você quer conversar? Tudo, eu disse. Estou tentando melhorar. Comecei a terapia. Eu sei que fui horrível com você, mas só preciso saber se você ouviu algo do Lucas. Ele disse alguma coisa sobre a Lily? Houve uma longa pausa, e eu podia ouvi-la respirando como se estivesse tentando descobrir como responder. Finalmente, ela disse, precisamos conversar pessoalmente. Você pode passar aqui? Fiquei surpresa, até aliviada. Sim, claro, eu disse rapidamente, já pegando minhas chaves. Quando cheguei ao apartamento dela, ela abriu a porta e me deu um sorriso pequeno e hesitante. Eu percebia que ela não estava entusiasmada em me ver, mas pelo menos estava disposta a me deixar entrar. Sentamos e eu comecei a despejar tudo que estava guardando, a terapia, como eu estava tentando me manter limpa, como sentia tanta falta da Lily. Doía fisicamente. Ashley ouvia em silêncio, com uma expressão ilegível. Quando finalmente parei, ela disse, fico feliz que você esteja tentando organizar sua vida, mas há algo que você precisa saber. Meu estômago apertou. O quê? Ela hesitou, então disse, Lucas e eu, temos conversado muito ultimamente sobre tudo, sobre a Lily, sobre você. E estamos juntos agora. Fiquei olhando para ela, tentando processar o que ela tinha acabado de dizer. Como assim? Juntos? Quero dizer, estamos namorando, ela disse. Não foi planejado e não aconteceu de imediato. Mas depois que vocês terminaram, nós nos conectamos. Simplesmente aconteceu. Senti como se o ar tivesse sido arrancado de mim. Minha melhor amiga. Minha única amiga estava agora com meu ex-marido, o homem pelo qual eu ainda estava apaixonada. Você deve estar brincando comigo, eu disse, com a voz tremendo. Como você pôde fazer isso comigo, Ashley? Depois de tudo o que eu passei? A expressão dela endureceu. Isso não é sobre você. É sobre o Lucas e a Lily. Eu não sou a pessoa que arruinou a vida deles. Você arruinou. As palavras dela cortaram fundo, mas eu não podia argumentar.
Ela estava certa. Eu fui quem destruiu tudo. E agora ela estava aparecendo para juntar os pedaços. Eu confiei em você, eu disse fracamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tentei te ajudar, ela retrucou. Eu te dei todas as chances de mudar a situação. E você não mudou. O Lucas merece alguém que possa realmente estar lá por ele. E pela Lily. Saí do apartamento dela me sentindo dormente. Eu nem chorei no caminho para casa. Estava atordoada demais. No entanto, assim que voltei para casa, tudo me atingiu de uma vez. Desabei no sofá, soluçando tão forte que mal conseguia respirar. Ashley tinha sido meu porto seguro por anos, e agora ela estava com o homem que eu tinha jogado fora. Uma parte de mim queria explodir. Ligar para o Lucas e gritar com ele por ter seguido em frente tão rápido. Mas o que isso alcançaria? Ele não me devia nada. Eu não tinha o direito de estar zangada ou com ciúmes. Não depois de tudo o que eu fiz. Em vez disso, descontei no Dylan. Quando cheguei em casa, ele estava sentado no sofá, como de costume, cercado por sua costumeira bagunça de embalagens de salgadinhos e latas vazias. Ele nem sequer olhou para cima quando entrei. Foi o limite. Eu estalei. Isso tudo é culpa sua, eu gritei, batendo a porta atrás de mim. Você não fez nada além de me arrastar para baixo desde o dia em que te conheci. O Dylan olhou para cima, assustado a princípio, mas depois ele deu um sorrisinho de deboche. Sorriu como se aquilo fosse engraçado para ele. Ah, lá vamos nós, disse ele, recostando-se e cruzando os braços. Me culpe pelos seus problemas. Muito maduro. Eu não me importo mais. Você é um perdedor, Dylan. Você não fez nada além de sugar de mim enquanto eu tentava manter tudo em ordem. Você acha que isso é algum tipo de piada? Minha vida está arruinada por sua causa. Ele riu na minha cara, uma risada cruel e vazia que fez meu sangue ferver. Sua vida já estava arruinada antes mesmo de eu aparecer. Não coloque sua bagunça na minha conta. Você é quem destruiu tudo. Você traiu seu marido. Você se deixou entrar em espiral. Não haja como se eu fosse o motivo de terem tirado sua filha de você. Aquilo atingiu mais forte do que eu queria admitir. Fiquei ali parada, tremendo de raiva, mas não soube como responder porque, no fundo, eu sabia que ele não estava inteiramente errado. Saia, eu disse, com a voz tremendo. Saia da minha casa. O Dylan se levantou, pairando sobre mim, e por um segundo achei que ele pudesse realmente ouvir. Mas então ele deu de ombros e disse, não, acho que você é a sortuda aqui. Eu deixei você por perto por todo esse tempo. Antes que eu pudesse responder, ele agarrou minha bolsa do balcão, enfiou algumas das minhas coisas dentro e a jogou para mim. Leve seu drama para outro lugar, disse ele, sorrindo com deboche novamente. Não tenho tempo para isso. Eu quis gritar, lutar, mas senti as lágrimas brotarem nos meus olhos. Peguei a bolsa e saí sem dizer mais uma palavra. Eu nem levei tudo. Apenas o que conseguia carregar. Senti-me como um fantasma flutuando para fora da casa que um dia pensei que seria meu novo começo. Passei a hora seguinte dirigindo sem rumo, tentando descobrir para onde ir. Eu não podia ir até o Lucas, não depois de tudo o que tinha acontecido. Não podia voltar para Ashley. Não que eu quisesse. Então liguei para uma antiga amiga, alguém com quem eu não falava há anos. Estava morrendo de vergonha, e implorei para que ela me deixasse dormir no sofá dela. Agora estou instalada no sofá dessa amiga, tentando descobrir como juntar os pedaços da minha vida. Ela é gentil, mas percebo que está desconfortável por me ter aqui. Não a culpo. Eu também não me queria aqui. Não consigo parar de imaginar a Ashley e o Lucas juntos, felizes e estáveis, enquanto estou presa nesta bagunça que eu mesma criei. Pergunto-me se a Lily gosta mais da Ashley do que de mim agora. Se ela a vê como a mãe que gostaria que eu tivesse sido. Esta manhã, finalmente criei coragem para enviar um e-mail para o Lucas. Não mencionei a Ashley. Não consegui me forçar a isso. Apenas perguntei como a Lily estava, e se havia alguma chance de eu vê-la em breve. Fiquei encarando minha caixa de entrada por horas, atualizando repetidamente, esperando por uma resposta. Quando finalmente veio uma, minhas mãos tremiam enquanto eu a abria. Era curta. Apenas algumas linhas. A Lily está bem. Ela está feliz e se adaptando às mudanças. No momento, acho melhor você focar em si mesma, e em melhorar antes de discutirmos visitas. Manterei você informada. Kui disse. Li e reli, tentando encontrar algum significado oculto, algum vislumbre de esperança. Mas estava claro que o Lucas não estava pronto para me deixar voltar para a vida deles. E por que estaria? Ele tem a Ashley agora. Ele não precisa de mim. E eu me sento aqui, no vazio que criei. Percebendo que a liberdade que persegui não era nada além de uma passagem só de ida para perder tudo que importava. Eu tinha uma vida real. E eu a joguei fora por nada. A Ashley deu a resposta definitiva. Não foi eu que estraguei a sua vida, foi você. Deve ter doído na autora, mas é a verdade. Enquanto a autora estava buscando emoção com o Dylan e em comprimidos, a Ashley estava lá juntando os cacos que a autora deixou pelo chão. O Lucas não seguiu em frente, rápido demais.
Ele apenas seguiu em direção a alguém funcional. Até o Dylan, o rei do videogame e da preguiça, teve um momento de lucidez. Você é quem destruiu tudo. Você traiu seu marido. Você se deixou entrar em espiral. Quando o seu amante viciado e desempregado tem mais razão do que você, é sinal de que o fundo do poço já ficou para trás faz tempo. A moral da história é que liberdade sem responsabilidade é apenas um nome bonito para a autodestruição. A autora confundiu paz e estabilidade com tédio e achou que a emoção de uma vida dupla preencheria o vazio que, na verdade, estava dentro dela, não no casamento. Bom, vou aproveitar este vídeo para fazer um anúncio. Meu canal foi desmonetizado, assim como de quase todos os outros criadores de histórias do Reddit. O YouTube acredita que meus vídeos parecem ter sido produzidos em massa ou de forma repetitiva, sem agregar valor educacional ou do tipo. É o fim de canais de histórias do Reddit? Talvez. Eu irei fazer um vídeo explicando por que isso aconteceu e as mudanças que farei no canal. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clovis Fontela, Miqueia Souza, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Jimmy Wolf, Alesi Santos Soares, Ero, Tego 071, Felipe Martin, Thay Azure, William Santos, Deusmar Alves, Além da Imaginação, Samuel, Recap Mil Grau, Alex Oivani, Rodrigo Capellini, Robesteban, Teno Cueve, Leca 007, Eletro Macumba, Cristina Abrão, Oromar Ângelo, Esdras Fernandes, Felipe Lima, Daniel Sirius Dan, Guilherme Passos. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui.